Glória a Deus. Meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um PelejaCast, onde a fé é vivida, cantada e pregada. Desde já eu quero agradecer pela sua companhia, por você ter aqui acompanhado a gente. E eu espero que você seja muito edificado através da palavra, através do testemunho. Se você ainda não acessou ou não é inscrito no canal, a oportunidade é essa. Já acesse aqui, já se inscreve no canal, compartilha com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. Eu creio sem dúvida que você será muito edificado. Aproveita também, acompanha os demais que já foram postados no decorrer da semana, no decorrer do mês. Eu acredito que você será muito edificado. Hoje eu estou com alguém aqui muito especial, alguém que eu tenho como amigo, como pastor, como irmão, pastor Júnior Assunção, homem de Deus que eu tenho absorvido muito através da palavra, e eu espero que também você possa absorver aí da sua casa e o nome do Senhor será glorificado. Pastor Júnior, Deus abençoe, é um prazer ter o Senhor aqui com a gente para poder fazer esse bate-papo aqui abençoado e pessoa ser edificada. Pastor Júnior, dê as suas considerações aí em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo evangelista Diego. Para mim é um prazerzão Glória poder a Deus. estar aqui juntamente com vocês nesse PelejaCast, PelejaCast, né? glória Uma a Deus. bênção, lugar, ambiente bem agradável. Os irmãos abençoados que tem aqui. Glória né? a Deus. Trabalhando para que esse trabalho seja um foco de alcançar vidas e pessoas Em nome de Jesus. sejam abençoadas. Deus abençoe. Muito obrigado. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe sua vida de uma forma toda especial. Glória a Deus. Pastor Júnior, amigo, homem de Deus. E eu falo isso sem mágoa, sem nada, porque eu amo a sua vida, amo Obrigado, a sua meu família. É um pastor não só em igreja, mas é um pastor também na casa, é um pastor no lar, tem uma família abençoada, pastora Cristina, perdão. Já aproveita, já manda um abraço, um beijo aí apresentando a esposa, fica à vontade. Amém. Sou casado há 22 anos. Meu né? Deus, que benção. É o único casamento que eu tive com a Cristina, né? Cristina de Oliveira Assunção, minha esposa. Glória a Um beijo Deus. para ela aí, eu amo. Que benção. Estamos de lutas e vitórias. Né? Glória a Deus. Casamento é isso. É uma bênção. Minha esposa é uma bênção, uma pregadora do evangelho também, Glória a usada Deus, por Deus verdade. de uma forma toda especial. Uma bênção, uma companheira. 2 filhas, Glória a Deus. Giovana e Luana. Que É uma benção. bênção. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Júnior, quem era o Pastor Júnior antes de conhecer a Cristo? Quem era? Conta um pouquinho pra gente, pastor. Meu amigo, eu tive fases da minha vida, por exemplo, de um ano de nascida até uns 10 anos, eu fui criado na igreja. Meus pais me levaram para a igreja, só que quando foi com 12 anos de idade eu me desviei. Eu saí da igreja, me envolvi com drogas, alcoolismo, muito cedo, muito novo, né? Com 12 anos de idade eu já estava envolvido no crack. Meu Deus. Foi a primeira droga que eu usei com 12 anos de idade, e saí da igreja, me desviei, fiquei um bom período longe dos caminhos do Senhor. Meus pais também se separaram, um período, meu pai e da minha mãe. Meu pai voltou para a bebida, e aí o lar se tornou um lar destruído. Né? O Satanás, ele entra, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele, de alguma forma, ele por um momento, ele foi destruindo o lar, a família. E nisso eu fui para as drogas. Fiquei internado em casa de recuperação quando eu tinha 14 anos. Meu Deus. Eu fui internado numa casa de recuperação em Bauru, chamada Gilgal. E aí, Gilgal. Lá eu aprendi a tocar um pouquinho de violão. Oh, glória, é verdade. Eu toco um pouquinho para mim, né? Não é muito, mas eu toco ali. Hoje, tanto é que a gente está... Né? E aí, depois, o que acontece? Quando eu saí dessa casa de recuperação, meu lar não estava estruturado. Né? Um adolescente, eu saí, até quis ficar na presença de Deus, mas acabei também não conseguindo e acabei me afastando e me afundando mais ainda. Isso eu fui preso. Meu Deus, Fiquei pastor. 5 anos preso, fui preso a primeira vez num assalto, a mão armada, fui condenado 3 anos, depois eu saí, aí eu desandei de vez, porque daí eu saí, me envolvi no candomblé. Meu Deus, aprofundou Guia, mesmo. Patuá, Contegum, me envolvi com uma mulher que era mãe de santo, e eu tenho um filho, na verdade, de quando eu estava, uma bênção ele. Sim, glória a Deus por isso. Tenho um carinho grande por ele,
pude cuidar dele um período depois que eu consegui me recuperar. Glória a E Deus. depois que eu fiquei um ano, depois de 3 anos, eu fiquei 1 ano na rua e fiquei mais 2 anos preso numa receptação. Meu Deus, Então, no pastor. total, 5 anos preso. E aí, quando eu saí, eu voltei pro tráfico de novo. Foi onde eu conheci minha esposa. Minha esposa foi buscar droga comigo. Meu Deus, rapaz. Ela tinha acabado de sair do profundo. presídio. Meu Deus, que testemunho forte. Tinha ficado 8 meses preso no tráfico e tinha acabado de sair. Nós se conhecemos. E Deus tinha usado até um pastor, Sérgio Shalom, que foi o seu pastor. Sérgio. Uma vez eu estava na praça, eu fiquei um período de camelô, estava na praça ali, estava todo doidão ainda, envolvido nas drogas, traficando, já tinha, tava, né? E aí Deus usou ele falando para mim, ó, na situação que você está, você não vai ficar, eu tenho preparando uma esposa para você. Deus está preparando. Deus. E aí isso aí se cumpriu muito rápido, porque de repente eu estava lá, daqui a pouco que a minha esposa hoje foi buscar droga comigo, Sim. e de repente nós já se envolvemos, e aí a gente começamos, né? Desandar junto. Meu Deus, pastor. Com todo tipo de droga, né? Maconha, Sim. cocaína. E para as baladas junto, nós ia para as baladas junto. Só que chegou um dia que eu disse para ela, vamos para a igreja. De repente, desejo de repente. Porque, na verdade, eu sempre, quando você conhece Cristo, por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho, Exatamente. né? Para que quando ele crescer não se esqueça do caminho. Então, isso, na verdade, eu podia estar preso, podia estar no mundo, mas eu sempre lembrava de Deus. Sim. Minha alma, ela clamava por Deus, ela ansiava por Deus. Sim. Então, eu tinha essa necessidade de Deus. Eu sabia que eu era alguém, que Deus tinha uma obra na minha vida e que eu estava no crime errado, eu estava nos lugares errados. No ambiente errado. Só que o inimigo tinha colocado algo na minha mente, evangelista Diego, que ou você serve... Eu tenho esse entendimento hoje, não tem 3 opções. É só duas. Não tem Deus, o meio e o diabo. Ou você é de Deus, ou Exato. automaticamente... porque o diabo ele acaba não respeitando isso. Ou você serve a Deus, de qualquer jeito você é prisioneiro. Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Só que ele é prisioneiro voluntário. Sim. E o diabo não. Se você falar que você não quer Deus, automaticamente você abre o espaço, a lacuna, a legalidade para ele, e ele invade esse recipiente e ele domina a sua vida. Então não existe esse terceiro, não esse tem meio terceiro, termo. não tem, eu não quero. Então, automaticamente, é ruim dizer isso, né? Porque não, mas é sério, automaticamente quem fala assim, às vezes a gente fala que aceitar Jesus, na verdade, é Jesus que nos aceita no estado que a gente está. Exatamente. Né? No estado baixo, fundo do poço. O Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Deus. Então, não tem 3 opções. Eu queria, na verdade, que tivesse. Eu não quero Deus e nem o diabo. Vamos supor. Vou ficar neutro. Não tem essa opção. Ou você aceita Deus, ou o diabo, ele de alguma forma, ele se apossa, né? Ele se aposta. Sim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, ele faz isso muito bem. Eu posso brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Verdade. Então, tipo assim, ele faz isso muito bem. Então, só que eu não entendia isso, eu não tinha esse entendimento de mundo espiritual. Sim. Hoje eu tenho um entendimento que a gente é mais invisível do que visível. Meu, que mistério é esse, pastor? Por quê? Porque a gente é mais invisível do que visível. Porque a gente é tritocômico. A gente é corpo, alma e espírito. Sim. Certo? Qual a única parte que você enxerga de você? Matéria, carne. É o corpo. Você enxerga a sua alma? Não. Você enxerga o seu espírito? Também não. Por isso que muita gente não cuida. Meu Deus. Por não ver, por não enxergar o invisível, não cuida do invisível. E a gente só consegue, não é sem vergonhice, quem está às vezes nas drogas, quem está às vezes no fundo do poço, não quer, não é espiritual. É vício, é a carne, né, que recebeu aqueles excessos. Sim. E o espiritual também, ela precisa lutar. Deus é espírito. Sim, Deus é espírito. E importa que aqueles que se aproximam dele se aproximam em espírito e em verdade. Então, para você vencer o espiritual, você precisa se conectar em Deus. Meu Deus. Ezequiel não estava no espírito lá e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Por quê? Você precisa estar em espírito para você ter uma conexão. Meu Deus. Então, o espírito, na verdade, no meu ver, é um ponto de contato que Deus colocou no ser humano, todo mundo. Esse espírito é perfeito. Sim. Ele não é imperfeito, todo mundo tem ele. É um ponto de contato que mostra que nós pertencemos a Deus. Glória a Deus por Só isso. que a alma é inapta. A alma, ela não tem essa... Ela depende de alguém reinar sobre ela. Ou a carne reina sobre ela e senta no trono da alma e governa sobre ela, ou o espírito.
Meu Por isso que Deus. Paulo disse que as armas da nossa As armas milícia não não são são carnais, são espirituais e Glória a poderosas em Deus. Deus para destruir Destruir. fortaleza. Meu Porque é Deus. fortaleza, o diabo vem e monta fortaleza na mente, coloca a pessoa no vício, a pessoa não consegue. É fácil você encontrar alguém, eu não consigo. Ora por mim, um afastado, alguém que está nessa situação, viveu muito excesso, Sim. né? E aí depois para ele voltar é difícil, porque ele precisa fortalecer o O espiritual dele, se o conectar espírito, com se Deus. conectar com Deus. E as armas da milícia qual que é? É o louvor, é a leitura da Glória a palavra, são os Deus. alimentos espirituais que faz verdade. você fortalecer o espírito vence sobre a carne. Sim. E aí você consegue vencer, você consegue se libertar, você consegue se fortalecer Glória a por Deus. intermédio de Deus. Uma vez fizeram uma pergunta para mim, já É devolvo forte, não, eu mas acho que fizeram tá uma pergunta forte. para mim, quem que é mais forte, você ou o diabo? Eu fiquei pensando, essa pergunta é capciosa, né? Porque é maldosa ela. Maldosa. Porque se eu falar que eu sou mais forte, vai falar que o diabo que é mais forte. Se eu Sim. falar que o diabo é mais forte, vai falar que... Mas eu falei sem medo de errar naquilo que eu tive o entendimento depois que eu me converti. Eu disse, o diabo é mais forte do que eu, o diabo é mais forte. Ele não é mais forte do que Deus. Aleluia. Por isso que sem Deus eu não consigo vencer o diabo. Glória a Deus. Na minha força natural, no meu normal, na minha normalidade, é impossível vencer ele. Impossível. Porque ele é espírito. Sim. É covarde, eu durmo, eu tenho essa matéria aqui que eu durmo, eu descanso. Ele não cansa, ele não se afadiga, Exato. ele não dorme. Então, por conta disso, ele está ao nosso derredor. Por conta disso, ele está ao nosso derredor. É por que forte. ele está ao derredor? Porque ao redor estão os anjos. Glória Quando você teme, Aleluia. então tem de alguma forte um muro de proteção. Quando Sim. você teme ao Senhor. Ele só entra quando você deixa de temer o Senhor, Sim. começa a viver uma vida de erro, de pecado, então abre legalidade para que ele tome o espaço onde estão os anjos protegendo Sim. a sua vida. Então, é esse entendimento que eu tive, que a gente é mais invisível do que visível. Forte. Não é difícil entender isso? É profundo. A gente é mais Então, quando invisível. você entende isso, acabou. A gente acaba cuidando do que importa. É exatamente. Por isso que é buscar aí primeiro. Jesus sempre disse isso. Busca Sim, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Por que as pessoas... Porque elas ficam correndo atrás das demais e deixam aquilo que é prioridade. Exato. Então, quando você abandona o que é prioridade, você fracassa nas demais, não vem, não chega, e você corre atrás de coisas e deixa de correr atrás do Criador. Meu Deus. Então, quando você vai no Criador, ele sabe o que você precisa, ele supre as suas necessidades. Glória a Deus. Eu creio muito nisso. Nós somos mais invisíveis do que visível. A gente se preocupa tanto com essa matéria, né, pastor? Exatamente. As pessoas, elas não têm tempo para Deus. Né? Elas correm atrás de trabalho, correm atrás de tanta coisa. Eu não tenho tempo. Sim. Eu peguei um folheto que estava escrito assim, ó. Eu não tenho tempo porque eu preciso brincar. Eu não tenho tempo porque eu preciso namorar. Eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho tempo porque eu preciso resolver os problemas. E depois... Depois da velhice, aí não tem mais tempo. Acabou o tempo. Acabou. Por isso que Salomão disse, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e venha dizer, não tenho nele contentamento algum. A maior velhice, na verdade, não é a externa, é a interna. Sim. Porque você pode estar de idade na sua... Né? Porém, se você tiver com o seu espírito renovado, é o Josué e Caleb, né? Para a gente falar de Bíblia, não é conversa da minha mente. É Josué e Caleb, eles estão com 40 anos, eles receberam a promessa, e depois eles estão com 85 lá. Eles estão com o mesmo vigor, com a mesma... Por quê? Porque eles estão sendo nutridos por aquele que governa tudo, que é espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, que aula, nós somos mais invisíveis do que visível. Toma posse disso. Se preocupa mais com a sua alma, com o teu espírito. Exatamente. Busque a Deus. As demais coisas serão acrescentadas, como já foi falado. Pastor, aí entrando nesse meio termo, o senhor olhou para sua esposa e disse, vamos para a igreja. Isso, eu falei para ela, vamos para a igreja? Ela falou assim, eu já fui ela era da Adventista, né? Sim. E eu até pensei comigo, falei, um problema, porque a gente é pentecostal. Eu nasci sendo da igreja pentecostal, nada contra com a igreja adventista, só por não ser para não ser um jogo desigual na parte espiritual, né? Entender uma coisa e eu entender outra. Mas aí ela foi indo, Deus foi falando com ela, e aí a gente foi pro culto. Eu lembro que o culto que a gente estava só o pó da rabiola. Eu costumo dizer que o católico fazia o sinal da cruz e o crente falava o sangue de Jesus tem poder. Mas estava feio demais, estava ruim demais. Meu Deus. A sociedade não queria, né? A gente era rejeitado. Quando nós chegamos na igreja, a gente tivemos um pouco de dificuldade quando nós chegamos na igreja.
Porque, na verdade, as pessoas elas não estão preparadas, às vezes, para receber pessoas que acabaram de sair, exatamente, entendeu? Das drogas, ou que estão precisando de uma libertação. Sim. Né? E, na verdade, o evangelho de Cristo é totalmente diferente. Exato. Jesus, ele buscava o Zaqueu. Exatamente. A pecadora perdoou ela. Então, o evangelho de Cristo é esse. Então, quando eu cheguei na igreja, eu me sentia um lixo. Sim. Me sentia um ninguém. O que eu estou fazendo aqui? Será que... Só que teve um irmão, um pastor, o Jurandir, da lotação lá em Cotia, foi um homem de Deus. Ele convidou a gente também para ir no culto, né? Ele falou, vamos no culto. Nós fomos. Quando chegou lá, a gente foi no culto. Primeiro eu fui numa festividade. Quando chegou nessa festividade, tinha um pastor ministrando. Sim. E estava lotado. Eu comecei a pensar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um camarada que eu tenho cheio de vícios, droga, envolvido no tráfico, envolvido no tudo. O que eu estou fazendo aqui na igreja? Na sua visão, o lugar errado em si. Não, o lugar errado lugar certo, mas sim, eu que estava no lugar errado exatamente. porque eu estava longe demais. Exatamente. Você já percebeu quando é feito o apelo? Você fala, quem Sim. quer aceitar Jesus? As pessoas não, tem muita coisa para melhorar e elas esperam melhorar primeiro para depois aceitar Jesus. Sim. Nunca vai acontecer isso se elas não tomar uma atitude. Verdade, eu creio elas dessa precisam forma. tomar uma atitude primeiro e Deus vai trabalhando na vida delas. Eu acredito dessa forma também. E aí o que acontece? Só que para mim, na minha mente, o inimigo ele vai trabalhando. É guerra, né, espiritual. Sim. Eu estou num ambiente espiritual. Deus está trabalhando e o inimigo, de alguma forma, ele também está lançando o dardo. Sim. E eu não tinha o capacete da salvação. Não, até então não. Meu Deus, não estava revestido ainda. Não estava revestido ainda, né? Então, meu Deus. a seta, de alguma forma, e a gente fica guerreado ali naquele culto, e o culto rolando, era uma festividade de jovens. E aí eu pensando comigo assim, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Deus não deve ter, eu não acredito que Deus deve ter ainda comigo, ele fez promessa comigo quando eu era pequeno, para minha família e tudo mais, mas, né? Então, o que acontece? Só que daí, de repente, o pregador estava ministrando e Deus usou ele e mandou levantar a mão. Falou, levanta a mão, eu olhei para trás, falei, será que é comigo mesmo? Você de blusa branca, estava frio, era uma época de frio. Deus. Foi em 2004 isso, Diego. 2004. E aí, uma época de frio. Eu lembro que a minha esposa ainda ela não tinha noção de Assembleia de Deus, ela foi sentar lá junto com os jovens. Eu falei, o que você está fazendo aí? Deus. Porque assim... Ai, e aí ela foi lá e sentou lá. Mas o pastor, não, fica tranquilo. Ele foi muito inteligente, muito receptivo, né? E aí ele disse assim, não... E aí ele disse para ficar lá. Eu sei que o pregador olhou, olhei para trás para ver se era comigo, estava cheio. Sim, se tinha mais alguém. Foi aqui no Mirizolam. E aí eu sei que o pregador olhou e falou assim, você mesmo, você que está olhando para mim, Deus manda te dizer que todas as promessas que ele prometeu na sua vida, ele vai se cumprir. Glória a Deus. E ainda vai chegar um dia que você vai ministrar a palavra nesse altar. Meu Deus. Eu voltei nessa mesma igreja, que é no Belém, no Mirizola ali, do pastor Eujairo na época. E eu fui ministrar lá. Então, Deus foi trabalhando, foi agindo. E a gente foi. Depois nesse dia, nós não aceitamos Jesus. Depois nós fomos em Cotia Centro, no Belém, em Cotia. E quando chegou lá, a mensagem foi falando no nosso coração. A gente começamos a chorar, quebrantado. Eu lembro que a minha esposa olhou para mim e disse para mim, vamos aceitar Jesus. E a palavra era, vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido. Nós estávamos cansados demais. Porque o pecado cansa. Sim, sim. E aí eu olhei para ela e falei, não, ela falou, vamos. Quando eu vi, eu estava lá na frente, chorando, levantando a mão. Meu Deus, que coisa gloriosa. E aí Deus foi fazendo um trabalho, foi trabalhando na nossa vida a partir dali. A partir dali, desde 2004, não foi fácil no começo, a gente tivemos algumas dificuldades no começo, querendo voltar de novo, e daqui a pouco, mas a partir de ali, a gente não paramos mais de cultuar. Glória a Deus. E aí a gente fomos chegando à conclusão e começamos a seguir, a se envolver na obra, né? E fomos se libertando. Eu lembro que no começo foi até difícil, Diego, porque a gente falava que ia parar, daqui a pouco a gente não parava, porque a gente ia para a igreja e se sentia aliviado, né? Sim. Se sentia bem, se sentia tranquilo. Só que daqui a pouco a gente tinha ainda, por devido ter passado muito tempo no mundo, né, então quando chegava sexta-feira à noite, por exemplo, o sangue já começava a acelerar, você já ficava naquela... A lembrança. Né? A lembrança, já queria né? A carne já querendo gritar, e aí a gente tinha as nossas dificuldades, né? E aí voltava a fumar, voltava a beber, e um dia, e aí eu falava para minha esposa, a gente precisa, porque a igreja Assembleia de Deus tem revelação. Revelação, seu irmão vai revelar. Ela tem revelação, então tem que tomar cuidado, não deu outra.
Teve Meu um dia Deus. que o pastor chamou eu e minha esposa lá e falou assim, ó, era um obreiro, na verdade não era pastor, ele era um diácono. Sim. Só que era um diácono tocha. Que tensão. Tinha unção que buscava de monte. Ele chamou nós lá e falou assim, ó, Deus quer abençoar vocês. Só que tem uma coisinha que está impedindo vocês. Meu Deus. E aí minha esposa, se vocês quiserem eu falo. Minha esposa, o quê? O Você quer que ele fala mesmo? Precisa E aí desenhar. ele foi. E aí depois, a partir daquele dia, a gente se libertamos. Deus libertou a nossa Glória a vida. E a Deus. gente fizemos um propósito, se esforçamos. Glória E a começamos a Deus. entender que a nossa vida teria que ser no altar, teria Glória a que ser com Deus. Cristo, teria que ser na igreja mesmo. No começo o povo chamava a gente de fanático. Sim. A família dizia que os pastores estavam fazendo lavagem cerebral na nossa Meu mente, Deus. porque a gente estava direto na igreja. Sim. Era nosso prazer estar na igreja, a gente estava Glória a Deus. sendo liberto, sendo convertido, e Deus estava fazendo uma obra na nossa vida. E aí... Isso é muito gratificante, pastor. Isso é muito Isso. gratificante. Hoje, infelizmente, as pessoas têm esse pensamento, né? Eu preciso melhorar nessa área para depois aceitar Jesus. Mas Isso. aqui a gente tem um testemunho muito forte, irmãos, de alguém Isso. que foi da forma que estava, caminhando, e Jesus foi Exatamente. trabalhando, Sabe por quê? lapidando. Porque o pecado, na verdade, desde Gênesis, né? Ele Sim. faz você se esconder. Meu Deus do céu, que O coisa pecado, gloriosa. ele te faz você se esconder. O Adão pecou e Deus não tem problema com o pecado. Por quê? Porque Meu Deus não Deus. parou de descer quando Adão pecou. É Ele continuou descendo. Onde você está, Adão? Então, ele mostra que ele não tem problema com o pecado. Por isso que Isaías também, 59:1, diz que as mãos do Senhor a mão do não estão Senhor. encolhidas para que não possa salvar, e nem os ouvidos Os agravados ouvidos. para não poder ouvir. Mas os nossos Verdade. pecados, os Meu nossos, Deus. fazem divisão de nós De nós. e o nosso Deus. Não é de Deus para conosco, é de nós de para nós. com Deus. Meu Então, Deus, ele quer sempre. Você errou, levanta. Sabe, Glória a você levou, Deus. se arrepende. Pastor, libera essa palavra Sabe, olhando ó, para essa levou, câmera, se pastor. arrepende. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi Glória a que Deus. arrependei-vos e convertei-vos. Antigamente eu achava que arrependei-vos era você ficar chorando, se lamentando pelo seu pecado. Mas arrepender, na verdade, é metanoia, é mudança de mente, mudança de atitude. Glória a E Deus. converter-vos é metamorfose. Forte. Porque você se converter em outra pessoa, é a largata, né? Que ela Meu passa por aquele Deus. processo de largata, casulo, e depois ela... Borboleta. Cristo passou por isso, ele é o grão de trigo que caiu na Que terra. caiu na terra. Ele caiu na Meu terra, Deus. ele teve que a casca sair, ele disse, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Não ele morrer. fica solitário, Exato. mas se morrer dá muito Dá fruto. muito fruto. Então eu Glória tive a que morrer Deus. para dar muito fruto, tive que morrer meu Aleluia. eu, meu ego, para que pudesse ganhar almas, Glória a pudesse se tornar, né, quem Cristo, deixar Cristo reinar. Glória a Deus por É exatamente isso. Então, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que você possa cuidar do seu espiritual, que é muito importante. E Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado somos nós. Quando a gente peca, a gente se esconde, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer orar, a gente não quer fazer nada disso, porque a gente acha que Deus não está ouvindo. Isso é uma mentira do diabo. Deus, ele vai sempre te ouvir. Glória a Deus. Quando o filho pródigo se arrependeu e a ficha caiu, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele disse, eu vou lá, eu vou pedir para ser só um jornaleiro, né? Meu Mas Deus. quando ele saiu, o pai dele perdeu ele de vista, porque o caminho para sair longe do pai é curvos, né? Sim. É cheio de curva. Então o pai perdeu de vista. Só que quando ele voltou, o caminho é reto. Meu Deus do céu. Quando ele voltou, Glória a o Deus. pai dele, a Bíblia diz que o pai dele viu ele de longe. De longe, caminho Quando reto. o pai dele, caminho é reto. Então o pai dele já viu ele de Meu longe, Deus. porque o caminho é É reto. reto. Glória a E Deus. quando ele vem vindo, o pai dele já mandou matar um cordeiro, já mandou fazer uma festa. Na sua mente é uma coisa, mas na mente de Deus é outra. Quando você pensa que se você for, vai ser de um jeito, só que Deus está dizendo que os pensamentos dele são maiores do que o seu. Glória a Deus. Então, é forte a gente demais. pensa, eu vou... Vai, você precisa ir, você precisa se aproximar. Chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Eu costumo dizer também Glória que a depende Deus. mais de nós hoje do que de Deus. Por quê? Sim, Porque é exatamente isso. É chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. exato. Eu preciso fazer minha parte. Glória Sabe a quando você Deus. fala assim, quer aceitar Jesus agora? A pessoa fala, não, agora não. Quando Deus quiser, não. Deus quer agora. Agora. Você acha que Deus quer hoje. Eu acredito nisso também. Deus não quer, até porque amanhã não pertence Não a nós. pertence. O dia da salvação, o dia da cura, o dia do milagre, o dia do romper é hoje. Glória a Deus. Eu acredito dessa forma também. E dá uma agonia quando você vai falar, não quero hoje não, vou deixar para outro dia. E se Jesus voltar hoje? E se voltar depois do culto? Exatamente. E se o mundo terminar? E se a pessoa morre? Porque a pessoa não precisa nem Jesus voltar Exato. para todo mundo para arrebatar a igreja, que a gente acredita no arrebatamento da igreja. É forte. Não sei se É forte outro, demais. é outro assunto, mas
E se de repente você não tiver essa oportunidade, essa chance? Fôlego faltar, de E repente. se de repente Meu terminar Deus. os seus dias, se findar? Então, a oportunidade é hoje. Você que está afastado, você que está distanciado, volta para Cristo hoje. Porque amanhã Glória você a não Deus. sabe. O dia de amanhã não pertence a nós. Nós não conseguimos acessar o dia de amanhã. Acessa o agora. Acessa o hoje. agora, Quando o chegar agora. amanhã é hoje. Então, Exatamente. agradeça hoje, porque quem agradece, a graça desce. A graça desce. Quem agradece, a graça Quem desce. agradece é que seja grato hoje. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando. Pega seus problemas e leve no altar. Faça igual a Ana. Não deixe eles lá de fora, não. Leve eles no altar e apresente para o Senhor, porque Ele vai resolver todos os seus problemas e vai te dar vitória, vai te fortalecer, vai te ativar no reino de novo. Glória E a o Deus. nome do Senhor vai ser Eu glorificado. creio nisso. Pastor Júnior, depois que o senhor veio para Cristo, a gente conheceu o Pastor Júnior Sim, sem isso. Cristo até então. Exatamente. Depois que o senhor veio para Cristo ali, na questão ministerial, como que o senhor se desenvolveu, assim, de início? Evangelista Diego, o que acontece? Eu tive um entendimento exatamente disso, que eu precisava de Deus. Eu já conhecia o diabo, né? Eu já conhecia as trevas. Sim. Eu já conhecia os excessos. Então não tinha mais para onde ir. Sabe o Pedro quando disse, que Jesus está pregando uma palavra dura e de repente o Pedro vai lá e fala, Senhor, diminui aí e tal, porque o povo está indo embora. Sim. E aí Jesus fala para ele, você quer ir embora também? Meu E Deus. aí ele diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ou seja, quando você sabe quem é Cristo e só Ele tem palavra de vida eterna, não tem mais para onde você ir. Então eu entendi isso e a partir daí eu comecei a viver uma vida logo de monte, de oração, Glória a Deus. a igreja, já me envolvi já. A igreja que nós começamos a congregar primeiro foi no Parque São Vítor, em Cotia, no Ministério do Belém. E a gente começamos lá, o pastor já me deu campanha, era uma igreja pequena, na verdade, você tem liberdade para você trabalhar, para você crescer. Então o pastor já viu que eu estava... né? Eu estava liberto ali, já casaram a gente, né? Casaram, já compraram um bolinho ali, compraram um refrigerante. Né? E nós pegamos ali, fizemos o nosso casamento, arrumamos a nossa vida e começamos a trabalhar ali. Já me deu líder de jovens, minha esposa já foi regente, e a gente foi daqui a pouco minha esposa já foi para dirigente do círculo de oração, já foi para co-pastor, fizemos, sabe, trabalhos como... festividade, foi se envolvendo no reino e aí a gente foi crescendo, né? Aí eu fui levado ao diaconato depois de um período, fiquei muito feliz, né? Por isso, e aí eu ganhei meu pai para Jesus também. Tem a parte que quando eu voltei, gloriosa. Eu ganhei meu pai para Jesus e quando eu fui consagrado junto com meu pai a diácono. Meu Deus, que coisa gloriosa. Então para mim foi algo tremendo, algo maravilhoso, né? Sim. Eu estava lá no Belém, São Paulo, sendo consagrado junto com meu pai. Depois meu pai foi com meu irmão, ganhei meu irmão também para Jesus. Meu Deus. Ele foi consagrado a diácono também. Depois foi ele e meu pai para presbítero. Glória eu lembro a Deus. que eu fiquei como diácono, só que eu fui pastorear, né? Eu estava como diácono, estava procurando estudar porque eu queria pregar. Eu já queria, meu Deus. Eu já tinha um desejo porque Deus sempre usava pessoas dizendo que ia me usar na palavra. Então eu fui sempre objetivo. Teve até uma época, Diego, evangelista Diego, que eu tocava um pouquinho, como eu tocava um pouquinho, não tinha tocador, o pastor me colocou ali para tampar buraco, para tocar. Meu Deus. Só que daí ele me abandonou ali. Teve um dia que eu falei assim, pastor, quer saber? Eu sou pregador. Deixa eu guardar esse violão. Eu sei o que eu quero. Vamos orar para Deus preparar um tocador. Então, eu toquei por um período ali bem curto, e depois logo eu já comecei, né? Saudação, palavra. Lembra que a primeira saudação que eu dei foi 15 minutos, gaguejava, tinha aquele nervosismo, coisa né? Gloriosa. Aquela dificuldade toda de falar, e eu falava até que Deus me deu. Não era até que Deus me deu, era até aqui que eu tinha. Não tinha mais. Nem diz uma frase do pastorado de São Belo, até aqui o Pai me deu. Até aqui o Mas Pai na verdade, me deu. era até aqui que eu tinha, né? Então depois eu entendi que era falta de estudo, falta de dedicação, que aumentava os minutos. Glória a Deus, Então a gente hoje falo mais do que... Mas é top. Eu gosto quando o senhor fala que tem muito conteúdo, eu só absorvo. E aí a gente foi aprendendo com os pastores, aprendendo a ser obediente, aprendendo a abrir igreja. Eu lembro uma vez uma dificuldade que teve na igreja, o pastor não conseguia ir, e o povo do lado de fora, eu cheguei, pastor, se você quiser me dar a chave da igreja, eu tive até problema, né? Porque meu Deus. Quando você chega, infelizmente, você acaba, você quer fazer, exercer. E às vezes tem gente que está ali. Sim. Que tem a responsabilidade de fazer e não faz. Quer ver, às vezes, o pastor. Mas não faz. Né? Deixando a fechada mesmo para dizer que é a culpa do pastor. Na verdade, todo mundo
responsável, né, pela obra, né? Exatamente, A partir do momento que exatamente. você faz parte do corpo ali, você é. Então eu falei para ele, se quiser, ele me deu a chave, Tô comecei a abrir disponível. igreja. Aí um dia ele não foi, eu lembro um dia que ele não foi, os obreiros também não foi. Eu peguei e Meu falei assim, Deus. eu não posso despedir o povo vazio, né? Exatamente. Preciso começar, eu comecei a orar. Falei, vou começar a orar até o pastor chegar. E Daqui a nada. pouco, nada. Dei para minha esposa cantar os hinos da harpa, nada. Meu Daqui a pouco Deus. já, olhando 8h30, nada. Falei que vou ter que Vou pregar ter que também. pregar E aí também, daqui a meu pouco a gente Deus. foi, né? Tinha visitante, eu lembro ainda. Meu Tinha Deus. visitante, então a gente foi tendo sede, né? Sim. Foi tendo sede do evangelho, sede de estudo. Então, E basicamente é aí é isso. aquilo que entra, né? O obreiro ele deve estar preparado a tempo e fora de tempo. Isso, é aquela frase, quem se antecipa, governa. Meu Deus, que palavra, que frase forte. Né? Quem se antecipa, governa. É bastante interessante ela, porque a gente tem que estar sempre antecipado. Aí eu vi Antecipado. outro dia um pastor falando assim, você é atrasado em tudo? Meu Deus, Chega na igreja atrasado. Chega no culto atrasado. Eu acho, é forte. eu não preciso ninguém me chamar para ir para o culto. Sim. Eu sei minha responsabilidade, que eu preciso cultuar, eu preciso adorar. Meu Deus, que Até coisa porque forte. culto não é para o homem, não é antropológico, né? É Exatamente. cristocêntrico, é Cristo no centro. Eu não vou lá, na verdade, e o culto é bastante interessante, porque culto é guerra, é É batalha, né? Quando batalha, é você tem esse batalha. entendimento que você vai... Até porque se eu quisesse me sentir bem, eu iria para o shopping, pro pesqueiro, Exato, pro mas cinema, para o cinema. É onde você vai para se sentir bem. Igreja, na verdade, você tem que ir. É pra lugar de guerrear. confronto, é lugar onde você recebe um sermão, Exato. né? Onde você é instruído, onde você é confrontado. E hoje as E pessoas não têm mais essa visão. Não vou generalizar todas, sim, mas boa não, parte, né? Quer ir só para sentar, assistir culto. exatamente, não querem, a maioria não querem compromisso, não querem Sim. responsabilidade. E quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, Não não. se desenvolve. Meu Deus, pega essa, Vaso. Quem não se envolve, não se desenvolve. Aí Então, o fulano tá lá 10 anos na igreja, exatamente. pastor, no mesmo lugar, na mesma situação, e fala, não me Sim, desenvolvo, eu não cresço, porque não se envolve. Fica a palavra aí, se envolva para você desenvolver. exatamente. Evangelista Diego, algo interessante, eu contei aqui parte do meu testemunho, porque foi perguntado. Mas, na verdade, eu nunca quis ser conhecido pelo meu testemunho. Meu Deus, Na verdade, eu sempre quis ser conhecido pela pela palavra. palavra, isso é Na gratificante. verdade, não é eu ser conhecido, é É Cristo ser Cristo, conhecido. Então, exato. o testemunho é É algo uma que bagagem, é faz uma parte. bagagem, ficou lá atrás, faz parte da Sim, minha história, isso ninguém apaga, né? É o meu testemunho. Mas eu sempre procurei, lógico que em lugares que eu vou pregar, que tem necessidade, sim, a gente vê uma necessidade de comunidade, você vai ter muitas tem muitas mães, pessoas, né, com exato. filhos presos, com filhos Sim, nas drogas, desesperado, não sabe como proceder, como como agir, fazer, até a né? Às fé vezes age mesmo, até, abala. exatamente. Então eu acabo dando ali um testemunho, eu vejo que edifica, dependendo Sim, do lugar, sim, né? Então, exatamente isso. Mas eu sempre entendi isso, eu precisava sempre ter isso. Por exemplo, se eu tinha uma oportunidade para pregar, uma mensagem, o pastor me dava uma oportunidade para pregar, eu já preparava outra. Quem se antecipa, que se governa. antecipa o Por quê? Eu não, governo. não tenho nada, é ruim hoje acontecer. Eu entendo que o culto é dirigido pelo Espírito de Deus. Eu Então, creio dessa quando o forma. pastor dá uma oportunidade para alguém e a pessoa fala assim, Não é aleatório, né? eu não estava preparado, não, o pastor não estava errado no que ele estava dando. Entendeu? E às vezes, acho que é melhor nem falar isso, porque ninguém sabe que você não estava preparado, que você não ora, que você não lê Bíblia, que você não estuda. Fica quieto, não conta para ninguém. Não, Né? exatamente. Porque, Não, o pior é exatamente. quando ainda pega a oportunidade e fala, ó, irmãos, eu não preparei nada aqui, mas eu vou abrir aqui. Sabe? Tipo, fica aquela coisa Sim, aleatória, sabe? exatamente. Fazia aí, fala daquilo, que na verdade tem texto, contexto, né? Tem toda Sim, uma. Né? A gente não exatamente. pode abrir a Bíblia aqui e falar o que eu acho, achismo, né? Exato. É por isso que você tem que Tem que estudar, que você tem estudar, que. buscar. Até porque as pessoas que estão lá para ouvir, elas estão para ouvir uma palavra boa, um Exato. alimento. É um alimento, né? Então você está lá, você é o Absorver. garçom da noite. É o Você tem a servo. responsabilidade de Glória a servir Deus. a mesa, né? Com um alimento espiritual. Então eu sempre procurei me dedicar, sempre procurei. Tanto é que, como diácono mesmo, eu fui pastorear. Meu Foi até Deus. difícil, né? Porque tinha evangelista lá, imagina. O evangelista batia no peito dizendo que era, não, eu sou. Do diácono. Ele é pastor, mas ele é diácono, e eu sou evangelista. Não importa. Meu Deus. Se foi delegado para você aquela função e Exato. o pastor deu a função, você é o pastor. Exato. Então, independente. Só que foi bom. E a partir daquele momento eu comecei a ter autonomia para, né, para Sim. tudo. E fui me desenvolvendo ali. Não foi fácil. A primeira igreja foi em 2012 que eu dirigi a primeira congregação.
no Parque De do Agreste. 2004 para Peguei a igreja 2012. pequenininha, levantei. No começo foi ruim porque as pessoas eram novo, né? Sim. E as pessoas se ajeitaram. Porque naquele tempo lá as pessoas queriam. Hoje já aceitaria, né? O barrigudinho, o bigode, era a visão que tinha de pastor De pastor, antigamente. verdade. Então, e aí para mim não foi fácil, mas eu lembro que eu recebi um pastor que me orientou muito ao longo, lá do Embu das Artes, pastor Berg Santos, é um saudoso. Um pastor que foi um mestre na minha vida também, que Glória a na verdade eu Deus. buscava lá e trazia para cá, toda Que quarta-feira. bênção. Os cultos lá acabava 10, 11 horas da noite, não tinha nem quase hora para acabar. Quando Meu você chegava na Deus. rua, a glória de Deus estava na rua. Que coisa gloriosa. Sabe, clamor, meu, era bênção do céu. Então, felizmente o Senhor o recolheu, felizmente, porque né, felizmente para nós, mas para Deus Isso daí é forte. E aí o que acontece? Mas um dia ele disse para mim, você vai dirigir igreja? Então, se você for dirigir igreja, entenda uma coisa. Se você não dirigir a igreja vai te dirigir. Então, eu já fui com essa mentalidade. Então, eu tenho que dirigir a igreja. Porque senão a igreja vai me dirigir. Hoje em dia é fácil você ver líderes, pastor que não tem autoridade, não tem, né? E todo mundo faz o que quer, todo mundo fala o que quer. Sim. Né? Não deveria nem ser a Assembleia de Deus, né? Deveria ser a igreja das vontades humanas. Ou a Assembleia do Eu. Do eu, todo mundo quer ir lá, não. Lá você tem que ir, né? Por isso que eu sempre entendi assim, ó, se você estiver numa igreja e se você não estiver se sentindo bem lá, não fica lá dando trabalho. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa não concorda. Você não concorda, meu. Então, tem várias igrejas. É bom. Tem várias igrejas, às vezes, para você ficar lá e às vezes você não está com o coração lá. Mas o próprio Jesus disse, esse povo me honra com lábios, mas o teu coração está longe. Então não adianta eu ir para a igreja só com o lábio, só com a boca, mas o coração não está lá. Tem que ir com tudo. Forte. Exato. Tem que ir com tudo, porque daí você vai somar, a igreja vai crescer, você vai ser bênção para o seu pastor. Sim. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio dessa forma, até porque a própria Bíblia deixa bem claro, né? Buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o vosso coração. Exatamente. Aplicar o coração no exercer. Uma vez um pastor perguntou para mim, como é que faz? Porque já vai para a quarta igreja que eu pastoreio, né? Graças a Deus, todas. Nunca entreguei uma igreja falida. Nunca. Glória a Deus por isso, pastor. Como diácono, eu fui lá, entreguei a igreja 3 anos depois, a igreja do Parque do Agreste, top. Glória a Deus. Depois ela quebrou lá e tal, mas foi outros que entraram. Exatamente. Mas enquanto eu estava lá, eu fiz o meu papel, eu coloquei o coração na igreja. Glória Tem gente que até pergunta, como que vai fazer? Só colocar o coração. O coração. Seu coração não está lá, porque você coloca o coração, você vai lá, você abre a igreja, você vai lá, limpa ela, você vai... E eu acho interessante, hoje eu sou pastor, eu fui consagrado a pastor, tive todos os cargos, né? Pastor, diácono, depois dirigindo a igreja, eu fui como presbítero, depois de uns 3 anos, depois passou mais uns 3 anos, eu fui pastoreando, eu fui evangelista, e depois eu fiquei 7 anos, depois de 7 anos, depois que eu pastorei mais 4 anos, eu fui consagrado a pastor. Glória a Deus. Então, já vi gente perguntando como fazer, né? Como fazer, qual que é o segredo, né? O segredo é colocar o coração. Colocar o coração. Coloca o coração na obra. A Bíblia diz sobre tudo que você deve fazer. Não, que você deve fazer. Faça com toda a tua força. Porque para a sepultura, para onde você vai, não há indústria, não há comércio. Exatamente. Então, quando você coloca o coração, você coloca amor, você vai lá e você dedica. E aí Deus te abençoa, Deus prospera. Exatamente. É isso. Todas as igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear, lógico que a gente não agrada todo mundo, não tem como agradar todo mundo. Mas a gente procura fazer, exercer com ensinar, instruir. A Bíblia diz, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Glória então é a Deus. Isso. Eu tive o prazer de ser pastoreado pelo pastor Júnior, fiquei um ano na Assembleia de Deus lá junto com o senhor. Exatamente. Eu vi o desenvolver, a forma do que o senhor trabalha. Eu confesso que eu absorvi muito de verdade, aprendi, agregou muito no meu conhecimento, principalmente. Quando eu sentava lá para absorver, meu Deus, me ajudou demais, pastor, demais. Pastor, eu lembro que o senhor, na época que o senhor pregava, que o senhor também foi itinerante, né? Ou estou enganado? Isso, não, eu fiquei um período. Na verdade, eu não queria nem ser pastor, eu não queria ser pastor, eu queria ser evangelista mesmo. Eu queria chegar, para mim, o topo, para mim, era evangelista. Sim. Para mim, na minha mente, né? Sim. Eu queria pregar, tanto é que eu tenho os DVDs de pregação, tem a prensa do azeite na época dos DVD, a prensa do azeite, lutar sempre, retroceder jamais, que é o que você tem, né? Eu tenho esse DVD. Lutar sempre, retroceder jamais, e tenho o Verdadeiros Adoradores, e tenho 4, né? Hoje não vende mais DVD, mas na época, né, a gente era um material de apoio, né? Que servia para... Nunca fui de
de falar valor para pregar, Sim. as pessoas chamavam, tem um material. Tem um material. Vai servir para ajudar no combustível, vai ajudar. Sim. Então era isso. Meu desejo era ser pregador. Sim. Meu desejo, Mas o senhor é pregador, o senhor tem uma não, bagagem, mas eu entendo a compreensão. Mas é assim, era esse foco, né? Sim. Eu queria ir para as vigílias, ir para vários Pregar. lugares, né? Convidado. Tive a oportunidade de pregar no Rio de Janeiro, Que em benção. Pindamonhangaba. Tive a oportunidade de Glória a sair. Deus. Isso me alegrava, eu ficava feliz. Eu queria ganhar almas, Sim. ministrar mensagens envolvidas em ganhar almas. Ganhar almas. E aí eu tinha, para chegar a evangelista, eu tive que ser pastor, eu tive que dirigir igreja. Sim. Porque no ministério é assim, para você alcançar o cargo, você precisa estar trabalhando ali, você está envolvido ali e tal, exercendo. Então eu fui, mas quando eu cheguei no evangelismo, eu falei, agora eu cheguei no evangelista, agora na verdade eu não vou dirigir mais igreja. Eu vou só ficar na itinerância, ficar só pregando. Então foi essa época aí. Só que daí eu demorou um pouquinho para me entender isso. Que esse não era o propósito de Deus. Na verdade, Deus sempre falava para mim, você vai ser... Né, é pastor, é um povo. Sim. E eu sempre coloquei o coração e sempre fiz isso com excelência como pastor. Só que, por quê? Para não morrer na minha mão, sabe? Quando você dá um trabalho, morrer na mão, sabe? Você vai lá e acaba com a igreja. Então, eu sempre tive essa preocupação. Primeiro, meu nome, eu estou escrevendo ali a minha biografia, né? A minha história. Estou deixando meu legado. Então, eu sempre tive essa preocupação. Sim. E aí, só que daí, quando chegou a evangelista, eu queria pastor. Só que eu comecei a perder tudo. Eu tinha uma empresa e tal. Meu Deus. E depois desse período aí de conversão, eu fui camelô 10 anos. Meu Deus. Quando eu saí do crime, das drogas, eu virei camelô. Aí eu fiquei camelô 10 anos. Melhorou um pouquinho, né? Que coisa. E aí eu fiquei camelô 10 anos, nada contra. Que Deus abençoe a vida de todos, né? Até hoje, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de vender alguma coisa, a gente é vendedor, né? Ficamos 10 anos vendendo ali. Exatamente. Defendendo pão, tava igual o Gideão, amassando trigo no lagar. No lagar. É. Meu Deus. E aí, fiquei 10 anos de camelô, depois eu montei uma empresa, né? Que foi um lava rápido, borracharia, troca de óleo. Que benção. Eu sempre pedia, Senhor, me tira e tal, que querendo ou não, é um mercado informal. Sim. E eu queria que Deus me desse uma empresa, e Deus me deu uma empresa, um período, essa empresa cresceu. Glória Deus a foi me Deus. abençoando e tal. Só que quando eu vi, foi bem na época que eu tinha me tornado evangelista e eu falei que eu não queria mais dirigir igreja. Então, os pastores vinham, preciso que você dirija tal igreja. Eu falava, não quero, não vou. Não, precisa. Não. Eu fui falando não. E eu até dizia assim, eu cheguei até numa parte, eu fui até arrogante. Demorei para reconhecer isso. Porque Deus, sabe quando o Davi, ele falou para Natan assim, Natan, eu quero fazer uma casa para Deus, porque ele não tem casa, coitado, né? Tipo assim, a arca, o tabernáculo fica no meio do deserto e tal. Ele estava rei, vestindo de púrpura, cedro, a casa dele top, né? Então ele estava poderoso. Só que assim, Deus falou para Natan, Natan até falou para ele assim, faz conforme deseja o teu coração. Só que quando o Natan vai dormir, Deus vem para ele e fala para ele, fala para Davi que ele não vai construir casa nenhuma para ele, fala para ele lembrar da onde eu tirei ele, que eu tirei ele de trás das malhadas. Meu Deus do céu. Então, isso, é exatamente isso. Às vezes Deus vai abençoando, a gente tem que tomar cuidado para não perder o foco. Exato. Porque às vezes é o propósito, né? Eu vi uma vez um pastor dizendo que o propósito te brinda. Sim. Quando você está dentro do propósito, debaixo do propósito está brindado. Se você saiu do propósito, aí já não... Meu Deus. Então o propósito te brinda. Você está no propósito de Deus? Você está seguindo esse propósito? É forte demais. Porque às vezes você acha que você está na igreja... Porque o reino não é fazer o que você quer, fazer o que Deus quer. Glória a Deus. Então eu queria estar no reino, mas fazendo o que eu quero. Eu escolhi. E na verdade, Deus tem um propósito para nós. Sim. E aí foi exatamente isso. Deus queria eu como pastor e eu estava falando, queria ser evangelista. E ele falou, não. Profundo. Tanto é que demorou. Aí só que eu tive que perder. Perdi empresa, perdi carro, perdi moto, fui perdendo. E o pastor vinha, parece que era a chance, né? A oportunidade de se arrepender. De se arrepender e voltar. Tem uma igreja, não quero, pastor, não vou dirigir não. Tipo assim, né? Eu fui perdendo. E aí quando eu cheguei no nível que eu tinha perdido, praticamente, eu achei que era tudo, porque na verdade a gente acha que coisas é tudo, e tudo é Deus. Glória a Deus. Então, meu Deus. Deus foi amassando ali, na época da pandemia, greve dos caminhoneiros, antes da pandemia, depois veio a pandemia, eu abri 4 lojas e fechei. Meu Deus. Abri, não dava certo, fechei, sabe?
E não foi indo. E aí foi aonde que minha esposa chegou e me falou para mim assim, eu acho que é a igreja, né? Porque ela também chegou uma época que ela também não queria. Ela queria mais porque é responsabilidade cuidar de pessoas. Sim. É uma responsabilidade muito grande. Não é mais fácil pregar? Lógico que é, pastor. Você vai lá e prega e vai embora. E vai embora. Exatamente. Quem fica? Eu fico pastor. Fico pastor. Fico pastor. Então, meu Deus. Pregar, no meu ver, é mais fácil. Com certeza. É mais fácil do que... Então, na verdade, eu queria mais fácil. Mais fácil, pastor. eu vejo por esse lado também. Já chegaram, assim, pessoas usadas por Deus mesmo, falando referente sobre essa questão de pastorear. O senhor falando, eu me vendo. Sim, tipo é um peso, uma responsabilidade que você carrega. Exato. Não é um título. Sim. Tem a ver com título. Eu não queria. Exatamente. Eu não queria ser pastor. Exato. Eu queria ser evangelista. Evangelista é mais top. Você viaja para todo lado. E prega a palavra. E vai embora. E aí ganha almas ali. Na verdade, as pessoas aceitam Jesus. Quem tem a responsabilidade é a igreja. De discipular, ensinar, batizar. E para que essas pessoas elas dêem continuidade na fé. E precisa ter esse acompanhamento, né, pastor, do pós, né? Não é só levantar a mão, aceitar Jesus, eu aceito. 30 pessoas aceitou Jesus, mas quantos permaneceram? Permaneceram. Quantas foram discipuladas, foram ligadas, foram acompanhadas? Exato. Então, e acho que é o que falta hoje. É uma dificuldade muito grande. Ganha muito, mas ao mesmo tempo que ganha, é uma... Tem um ganho, exatamente. Porque aquilo que o senhor falou no início, referente ao testemunho, o senhor chegou na igreja, mas a igreja também, hoje, né? Hoje, a igreja não está preparada para receber, para acompanhar. Nós fomos literalmente rejeitados. Sim. Né? Na igreja nós fomos rejeitados como... É igual entrar um cara que era do mundão, às vezes entra um mendigo dentro da igreja, as pessoas não têm paciência com ele, quer arrancar ele lá por causa do mau cheiro, por causa as pessoas se incomodam, elas não estão preparadas para... Tem que passar. Tem uma vez que entrou um mendigo lá na Debra Escotia, quando a gente estava pastoreando lá. Eu lembro que o obreiro falou: pastor, tem um chuveiro aí, tem um sabonete, pode dar um banho nele na igreja aí? Eu falei: bora. Sim. Até porque se eu falo para ele não, quem ficaria reprovado era eu. Exato. Então eu falei: já que ele está com vontade, está querendo. Pode ir. E a pessoa também quer. Sim. Queria, estava com fome, estava. Eu falei: bora lá. E é o que falta hoje, e pastor. Aí foi feito todo, né? Ele ouviu a palavra, ele. Deu banho nele depois. Eu falei, espera só a palavra, então. Sim. Não, então espera a palavra. Ele teve a palavra, terminou a palavra, foi lá, ele pegou a marmita. Enquanto ele estava tomando banho, o obreiro acompanhando lá, pegou. Então, o que acontece? Isso aí é gratificante. Lógico, né? Pega o contato, que ajuda, que é uma casa de recuperação, que é... Exatamente. Entendeu? Então, todo um acompanhamento, né? Sim, exatamente. Hoje é difícil as pessoas lidar com essa questão, pastor. Sim. A pessoa chega, por exemplo, acaba que recuando. Ou volta depois, sabe? Essa questão. Não tem um cuidado. Eu me lembro de um dia que, justamente, eu estava assim, pregando, orando bastante. Sim. E eu fui no mercado, né? E eu levei meu filho, minha esposa também estava, meu bebezinho era criancinha, estava aprendendo a andar agora. Eu apresentei, né? Não, esse não. Esse não. Aí eu tô lá no mercado com a criança e esse menino começa a chorar dentro do mercado. E nada parava esse menino. Aí eu falei, vou lá pro estacionamento, que estacionamento tem carro e ele gosta de carro, né? Levei pro estacionamento e esse menino não parava de chorar, pastor. Não parava. Falei, eu vou pra pista, lá no Atacadão, frente a Raposo ali. Levei o menino pra lá. Na hora que eu levei o menino pra lá, ele desceu do meu colo, correu na direção de onde tinha um carro. Sim. Um carrinho feito de mão. Sim. E tinha um morador de rua ali parado. Aí o Espírito Santo falou no meu coração desse jeito. Eu tive que usar o seu filho para te trazer aqui fora porque você não estava sensível o suficiente. Sim. Eu queria te trazer aqui para você falar com ele, mas você não estava sensível. Aí meu menino correu, ficou no meio da perna do morador de rua ali. E eu me aproximei. E nisso que eu aproximei, eu comecei a conversar com o morador de rua. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, não adianta você só pregar. Tira o seu sapato e dá o seu sapato para ele. Eu tinha acabado de comprar, pastor. Um Nike SP branco, bonito. Sim. Aí eu recusando dentro de mim. Aí eu falei, eu só vou dar se ele calçar o mesmo número que eu. Porque para calçar o meu número é difícil. Eu calço 37, 37, 38. Normalmente os caras calçam 40. Sim. Falei, qual é o número do seu sapato? Ele, 37, 38. Eu falei, é seu, me dá seu chinelo. Eu dei para ele. Resumindo, voltei pro mercado, minha esposa olhou pro meu pé e falou, o que aconteceu? Eu falei, em casa eu te falo. Resumindo tudo. Sim. Depois eu peguei ele, levei ele para casa, tomou banho. Sim. Almoçamos, fomos pro monte, Deus libertou ele no monte. Hoje está na igreja. Olha que firme. Bênção. Mais de 8 anos já. Evangelista Diego, durante esse período nosso porque a gente vemos desse nicho, né? Desse lugar, né? Então, o que acontece? Essa é a nossa função hoje. Exato. Entendeu? Então, no decorrer lá, quantas pessoas nós pegamos?
levamos. Eu lembro uma vez que aconteceu uma situação assim. A gente estava pregando, a gente estava fazendo uma campanha de um tema, porque para Deus nada é Nada é impossível. impossível. E aí chegou um camarada no final do culto, Meu Deus. pedindo ajuda, pedindo casa de recuperação. E aí eu lembro que na época o pastor falou para mim assim, eu tô ocupado, não vou conseguir resolver isso aí não. E aí eu peguei, fui, a gente pegamos e a gente percebemos que na verdade sobrou para nós. E era para nós mesmo, não era Sim, para ele fazer exato. isso. Pela lógica, a responsabilidade era dele. Sim, Mas pela lógica de Deus, a responsabilidade era nossa, porque exato. Se apresenta. a gente viemos disso. Sim, Então, nós estávamos preparados para é lidar com forte. ele. Exato. A gente pegamos ele, levamos para nossa casa. Fomos para a casa de recuperação, não conseguimos achar o pastor na época. Meu Não Deus. estava na casa, não teve como. Aí nós falamos que voltava no outro dia. Aí a gente está com ele. Vai deixar na rua? Não. Com fome? Não, vamos para casa. Levamos para casa. 2 filhas pequenas. Meu, é E aí estreito. colocamos, demos comida, falamos, presta atenção, hein? É terrível. Entendeu? Então, a gente quer te ajudar. Então, mas é um perigo você colocar Lógico que é. uma Perigo pessoa grande. dentro da sua casa, você não sabe qual que é, né? Sim, Mas a gente arriscamos, eu acredito que foi de Deus, porque exato. depois nós levamos para a casa de recuperação no outro dia, ficou lá. Quando saiu, nesse período que ele ficou lá, a gente conseguimos restaurar a família dele. Glória a Deus. Veio de por Marília isso. para cá, alugamos casa, e aí ele foi trabalhar comigo a gente tinha loja de game, assistência técnica na época, e ele começou a trabalhar com a gente Que foi, bênção. nossa parte a gente fizemos. Exato. E é isso, acho que é o papel, né? Fazer fé sem a obra é morta. É morta, exato. Então É não nesse adianta ponto. só. Eu creio que Deus vai te dar vitória, mas tem coisa que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a gente. Com a gente, pastor, exatamente. A gente Você vai numa casa orar, tá responsabilidade. faltando um gás. Uma vez eu fui com minha esposa, eu fui até renovado no caminho, porque nós estávamos numa escola bíblica dominical, falando que Paulo disse, não lembro, está em Coríntios, falar a língua dos anjos e se não tiver amor, não de nada é como um sino que tine. Fugiu da memória agora, mas 1 Coríntios enfim. 13. Isso, é 13 13, é 12, exatamente. exato. É 13, eu acredito que é 13. E aí o que acontece? A gente foi e no caminho que eu estava indo, Deus tocou para ir na casa do irmã. Aí minha esposa falou assim, vamos comprar as coisas? Eu falei, é melhor a gente levar o dinheiro, porque o dinheiro, não erra. a pessoa, ela Sim. vai comprar o que ela está precisando. Exato. A gente pegamos, levamos o dinheiro, fomos lá, fizemos uma oração na casa da irmã. E no caminho, eu senti um gozo no Espírito. E aí eu fui renovado com o Espírito Santo Glória no a caminho. Deus. E aí quando chegou na casa, começamos a orar, pedimos orar, demos uma palavra para essa irmã, ela estava meio fraca na fé. E aí a gente falamos para ela assim, irmã, a gente sentimos de dar essa quantia, esse valor. Ela falou, glória a Deus, porque ontem eu recebi 3 cestas básicas. Meu Só Deus. que acabou meu gás. É isso. E aí a gente entendemos totalmente o propósito. Sim. Então, exatamente isso, tem que pregar e já tem que... Né? Exatamente. O trabalho social, essa é a função da igreja. A função Exato, da igreja pastor. é fazer isso, também. Sabe? Dar a quem te pede. Exatamente. E Deus vai te abençoando, vai te prosperando, você vai jorrando. Né? Exato. A gente não é um mar morto que morre na gente. Glória a Deus. A gente tem que desaguar em outras pessoas. É forte. Essa é a função. Não é um mar morto. Isso. Deságua, é mar morto porque não deságua em ninguém, né? Exatamente. Então, parem ali. Para nele. Então a gente tem que compartilhar. Glória a Deus. Compartilhar Cristo, essa é a função do reino. Glória a Deus por isso. Pastor Júnior, que coisa gloriosa. É um prazer conversar com o senhor, falar, compartilhar de história, ver o testemunho, o agir de Deus e testificar da mesma fé, sabe? Amém. Isso daí é gratificante demais. Demais, muito. E é isso. A gente sabe que a gente tem um propósito. Então, um propósito te brinda. Então, quando eu estiver debaixo, não tem como mais. Depois que eu entendi isso, que é pastorear, que eu preciso pastorear, então não tem para onde fugir. Sim. Então, é exatamente isso. É o preso, é o prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Né? Eu até dei um estudo na época sobre o ministro do evangelho, né? Que ele é o rupereta, né? Tem 3 tipos de... Tem o diáconos, que é o servo, né? Sim. Tem o dunos, que é aquele que ele é escravo, e tem o prisioneiro, que é o ministro. Paulo, ele diz isso, essa última expressão, ministro, significa o rupereta. Quem que era esse? É um camarada que ficava no porão da embarcação. Ele fica remando. Ele é o remador. Ele rema e faz a embarcação funcionar. Ninguém vê ele.
Meu Só que as Deus. pessoas estão lá em cima, né? Na parte de Exato. cima, estão sendo levadas a embarcação. A igreja está funcionando. E tem uns remador. Remador. O evangelho não é aparecer, né? Ministério não é ser visto. Não. Ministério é serviço. Glória a Deus por Trabalho, isso. é dedicação. Então é exatamente isso. A gente está ali remando, Remando. sabendo que a embarcação está funcionando. E hoje a gente está com um projeto novo, né? Glória a Deus. Fui 16 anos do Belém. Foi uma escola para mim, o Belém. Foi uma bênção. Nunca falei mal. A gente não deve falar mal do lugar onde a gente passamos, né? Exato. Eu entendi que é tempo, né? Período. Foi uma bênção na minha vida. Foi uma escola. E depois eu fui para Debrais. Uma bênção também. Fui muito bem recebido ali. Ficamos 7 anos junto com a minha família ali. Glória a Deus. Foi uma faculdade para mim. Aprendi muito. Porque é diferente, né? Sim, né? sim. Tem excelências, cada uma tem as suas excelências. Exato. E aprendi muito, confesso que eu aprendi muito, e faz 8 meses que a gente começamos um novo projeto. Verdade. Que é a De Resgate, né? Tive o prazer de estar lá com o senhor. É verdade, você ministrou lá. Estamos construindo, estamos reformando, precisa de muita coisa, mas... E tá ficando show de bola, pastor, para a glória de Deus. Então, pegamos lá, começamos um ponto de pregação. Sim. E aí encheu o ponto de pregação. E aí depois a gente quebramos as paredes lá, que estava dividido, um salão dividido para casa, aí fomos quebrando. Enchemos umas 4 caçambas, tem mais uma caçamba para encher. Precisa até de um milagre lá, falta a última caçamba. Glória a Deus. Colocar piso, colocamos drywall, estamos fazendo salinha para as crianças. E já tem um povo, já tem uns obreiros ali trabalhando com a gente. Glória a Jesus. Estou muito feliz. O desejo nosso é isso, é dar continuidade. Dar continuidade no reino, ser uma extensão, ser um endereço de Deus. É forte. Ser um endereço de Deus. Ser um endereço de Deus. Meu Deus, é forte. A gente precisa ser um endereço de Deus. Né? Você vê a mulher lá, veja que passa por aqui, um santo homem de Deus, ele é um endereço de Deus. Então, exato. É isso, meu amigo. A gente está aí pregando o evangelho, anunciando o reino, pastoreando. Glória a Deus. Eu entendi que não é o que eu quero, é o que Deus quer. É o que Deus quer. Não é o meu propósito, é o propósito dele. Meu Deus. Acabou. Se eu estiver debaixo do propósito dele, eu estou brindado. E a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. É isso, e que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que o amam, que Deus o ama, né? Então, tudo que ocorreu não foi para o meu mal, não foi para a minha morte, não foi para mim, foi para nada, foi para a glória de Deus. Glória a Jesus. E hoje a gente está aí, eu agradeço Isso a Deus. É gratificante. E estou muito feliz. Minha família, um altar mais importante. Exato. Né? Quando eu saí da Debrais, eu até disse, pastor, eu quero colocar minha família dentro da arca, porque meu pai faleceu. O Senhor recolheu ele faz 5 anos atrás. E depois disso, minha mãe ficou doente, nós começamos a cuidar dela, ficou debilitada, perdeu o cabelo, perdeu quilos, ficou bem acamada, a gente tinha que revezar entre os irmãos para ir lá e cuidar dela. E aí eu até falava para ela, mãe, um dia Deus falou para mim assim, fala para ela que eu tô pedindo um altar aqui. Meu Deus. E aí eu falei para ela falou, vamos orar. Eu falei, mãe, não é para orar não. Isso não é oração, Deus está pedindo um altar. Glória a Deus. Aqui. E ela demorou um pouco para entender, e depois de um período, quando eu saí, pedi minha bênção para sair do ministério que eu estava da Debrais, o pastor Samuel J. Marques me abençoou, eu saí. Quando eu saí, eu até falei para ele, pastor, eu vou salvar minha família. Glória a Deus. Tem gente que até pergunta, mas você não estava bem? Eu estava bem. Sim. Não estava ruim, eu estava bem, com certeza. Glória né? a Quem Deus. conhece lá, você já congregou. Uma igreja top, pastor, excelente, visão, águia. Glória a Deus. Mas eu resolvi, o período venceu e eu fui lá, abri o ministério. Deus colocou no meu coração, né? Foi uma das coisas que ele perguntou para mim, Deus falou com você? Eu falei, falou. Glória a Deus. É isso que você tem que ter certeza. Na verdade, o que acontece? Deus já vinha falando. Sim. Né? Falando, e a gente não sabe quando. Exatamente. E quando ocorreu. E aí abrimos lá e começamos o trabalho, e faz 8 meses. Em março, dia 5/5/2026, vai fazer 1 ano que a gente está lá. Mais de 40 almas aceitaram Jesus lá. Glória a Deus. Tem um jovem que é de uma obreira lá da igreja da diaconisa Adriana. Nós internamos ele, estava na casa de recuperação, estava em situação de rua. Meu Deus. Porque é de resgate, né? Na verdade, o nome Deus me deu em 2018, né? Quando eu estava, na verdade, ia para os becos, para os valados, para as comunidades, pregava, expulsava, nós se enchia no monte e você tem que gastar em algum lugar, é dinamos, né? Poder. Então você tem que gastar aquela unção ali, porque senão... E aí a gente ia para os becos, para os valados, e a gente orava ali. E ali um dia, quando eu fui resgatar um rapaz dentro da comunidade, eu resgatei ele lá, ele estava ameaçado de morte. Meu Deus. E aí fomos lá e
pedimos para dar uma oportunidade para ele, levamos para casa de recuperação, internamos, cuidamos também. Glória a Deus. E aí Deus falou pro meu coração, gritou no meu coração, resgate. Isso aí ficou no meu coração, tanto é que quando eu fui fui pastorear, eu coloquei num departamento lá, grupo de missões, resgate. Missões, resgate. Mas esse nome já vinha no meu coração. Já queimava no meu coração. E é isso aí, estamos lá, trabalhando, ganhamos almas para Jesus. Glória a Deus, pastor. A minha família, estamos felizes, porque Glória a estamos Deus cumprindo o por propósito. isso. Glória a Deus. Pastor, deixa o endereço da igreja. O endereço é no Atalaia, né? É Rua Pernambuco, número 60, no bairro do Atalaia. Não tá em cima, bem no centro, tá, né? Tem o Adair ali, a escola do Adair, descendo. Aí você pega a primeira direita, tem a Congregação Cristã do Brasil, uma igreja e a de resgate. Glória a Deus. Vamos lá. Qual que é o objetivo da igreja? É família, ganhar almas para Jesus e despovoar o inferno e povoar o céu. Aleluia. Eu creio, pastor. Eu creio que o ano de 2026 será um ano de muita vitória em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém. E pode contar comigo aí. Amém, eu creio com certeza, que você vai. o nome do Senhor será muito glorificado, sempre... pastor. É uma honra ter o Senhor aqui conosco. Sim, não é falar que não é rasgando cedo, é rasgando cedo. O Diego sempre achei ele um jovem, né, com talento, com dedicação, um missionário, né, sempre envolvido com o reino, com missões. Isso sempre me chamou a atenção na sua vida. Estou falando isso na sua presença. Glória a Deus por tanto isso. É quando você me abandonou da igreja lá, eu fiquei triste, fiquei bravo, perdi o Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu! Aí depois eu perdoei ele, deixei ele ir, está sendo abençoado. Está com um pastorzão que é amigo também. Glória a Deus. Pastor Alexandre, gente boa, prega muito também, é uma bênção. Ele, pastora Mônica, está em boas mãos. Glória a Deus. Muito feliz, mas hoje desse Diego, Deus continue te abençoando também em sua vida. Tá bom de uma forma especial e que Deus continue te usando nesse mesmo propósito. Glória a Deus. Ganhar almas para o reino. Em nome de Jesus. Quem ganha alma, sábio é. É isso. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe você que ficou até aqui, que acompanhou a gente nesse bate-papo maravilhoso, que eu creio que foi mais que edificado. Eu saio daqui com uma carga extraordinária, absorvendo, igual eu falei pro pastor, não escondo dele, eu absorvo mesmo. Eu sou uma esponja. Ele vai falando, eu vou absorvendo, vou guardando, porque eu aprendo dessa forma. Eu creio que você também vai ser edificado. Quero aqui agradecer você que ficou até aqui. Se você ficou e ainda não se inscreveu, irmão, se inscreve nesse canal, compartilha com alguém. Logo, logo eu creio que sua família vai estar no altar do Senhor, vai estar buscando ao Senhor. Guarde o endereço. A cidade é de Cotia, no bairro do Atalaia. Rua Pernambuco, número 60. Rua Pernambuco, número 60. AD Resgate. Irmãos, busque. Tem Instagram também. Tem Instagram. Deixa o Instagram, pastor da igreja. Instagram é AD Resgate. Tá. Só entrar aí e colocar AD Resgate que já aparece direto. Eu acredito que é porque... Aqui, ó. AD Resgate. Assim. Glória a Deus. AD Resgate, underline. Isso, AD Resgate. Irmãos, depois a gente vai colocar embaixo e eu creio que o nome do Senhor será glorificado. Pastor, obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Já quero marcar uma próxima oportunidade com o Senhor para a gente bater um papo, falar sobre escatologia. Eu creio que vai ser muito gratificante, que o nome do Senhor será glorificado. Quero agradecer aqui também a vida do Murilo que está ali atrás. Deus abençoe. E agradecer também a vida do Wellington que proporcionou este ambiente aqui. Por mais que ele não esteja aqui hoje, irmãos, mas ele está trabalhando por detrás dos bastidores para que este momento venha acontecer. Então, louva a Deus por você, louva a Deus pela vida de cada um que coopera conosco. Deus abençoe e até a próxima.